Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: sempre contrate um profissional registrado no CREA Ceará. Dias de Souza, construindo dias melhores. Reserva Especial Colmeia, apartamentos em um verdadeiro resort urbano pronto para morar. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. MIT Aldeota, 117 metros com 3 suítes, perfeito para você. Multiplan, há 40 anos construindo no Nordeste. BS Flower, seu BS Par ao lado da Praça das Flores. BTB Engenharia, inovar é construir o futuro. Das Arte Engenharia, reinvente seu jeito de viver. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E Dibra Participações, viva onde a sua felicidade mora. Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões aqui na TV Cidade, o programa mais conectado da TV brasileira. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes que fazem a nossa economia acontecer. E hoje é um dia muito especial porque a gente recebe aqui o primeiro grande nome do mercado imobiliário, meu amigo, meu irmão, não podia ser diferente, João Fiuza, da Diagonal. Tudo bem, João? Olá, bom dia a todos, Ricardo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Parabéns pelo programa. É uma honra estar aqui participando desse programa aqui do Grupo Cidade. Você já fez sucesso no rádio e agora na TV também, né, João? Você sempre aí dominando e puxando o mercado, né? Valeu, João. João, vamos começar pelo começo. Você está fazendo 40 anos de empresa, mas a gente vai falar sobre a empresa já já. Mas eu queria saber como é que foi o teu começo de vida. Você, que é uma pessoa bem apessoada, você nasceu em Besta de Ouro. Como é que foi o início da tua vida, a tua infância, teus irmãos, teu pai, tua mãe? Como é que foi o começo de vida para você? Cara, eu venho assim, de uma família de 12 irmãos, 13 comigo. Minha vida foi sempre uma vida, não foi fácil, porque meu pai, quando faleceu, eu tinha 16 anos e minha mãe, com muita dificuldade, conseguiu ainda criar. Ainda quando meu pai morreu, quase a metade dos irmãos estavam ainda dentro de casa, mas foi uma coisa difícil, não foi fácil, a gente tinha muita dificuldade, mas embora com a garra dela e com todo assim, aquela fortaleza, ela conseguiu fazer com que a gente estudasse nos bons colégios e tudo. Então eu tive uma boa formação, consegui fazer uma faculdade de engenharia, consegui ainda, ela viabilizou minha ida para os Estados Unidos, que foi um grande aprendizado que eu tive na minha vida, porque isso me deu grandes ensinamentos. Eu, quando morei nos Estados Unidos durante 6 meses, eu tinha 16 anos. João, seu pai morreu, você tinha 16 anos de idade. Isso. Então, praticamente, você não conviveu pouco com seu pai. Muito pouco, mas tenho boas recordações. O papai era uma pessoa extraordinária. Ele era comerciante, né, Era João? comerciante, depois ele era advogado, bacharel em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Mas depois entrou para o mercado de capitais, trabalhou na Domus, de crédito imobiliário, né? Mas ele tinha uma ligação com o mercado imobiliário também, né? Ele na verdade, ele criou um empreendimento lá em Guaramiranga chamado Vale dos Ranchos, que era um modelo para a época muito avançado, que hoje é semelhante ao modelo Alphaville, loteamento com clube e tal. Então ele era um visionário nesse sentido, né? Tanto é que ele tinha uma veia do mercado imobiliário, da engenharia, da arquitetura, e talvez é por isso que eu tenha, eu e o Luiz, os filhos, que tenha puxado esse lado dele. O Luiz mais do lado da arquitetura e eu lá pro lado da construção. Mas a grande, vamos dizer assim, quem realmente segurou as pontas mesmo foi sua mãe, né, João? Porque sustentar 13 ela tinha uma lojinha filhos. de flores. Minha mãe fazia decorações também, fazia decorações para fora. E depois criou a La Rose, que era uma loja de flores
no Center Center 1, né? lojinha. E antes dessa loja tinha na Castro Silva também, que era no edifício, debaixo daquele prédio, que era um hotel que tinha no centro da Castro Silva, né? E ela tinha uma lojinha de esquina. Foi lá que ela começou. Depois é que ela mudou. E sustentou a família todinha. Que mulher de garra, hein, João? Muita garra. Eu acho que boa parte dessa garra que você tem vem da sua mãe. Com certeza. João, você sempre foi um cara visionário, né? Sempre esteve à frente do seu tempo. Mas você também gosta de desenhar também. Você tem esse viés do desenho. A gente se conhece há muito tempo, a gente participou de muitos empreendimentos e eu noto que você sempre desenha, gosta de desenhar. Como é que nasceu a engenharia civil para você? Esse gosto pela construção, pelo mercado imobiliário, como é que surgiu isso? Quando começou a despertar isso, foi até mesmo nas obras que o meu pai desenvolvia lá em Guaramiranga, né? A gente era pequeno, mas toda vida que eu ia lá, eu gostava, eu grudava nele, via aquelas pequenas obras, aquilo me encantava. Então eu já botei na cabeça e quando eu comecei a ver aquelas obras, eu via aquelas obras na cidade, aqueles primeiros prédios, aquela coisa acontecendo, aquilo me despertou e eu gostava um pouco da engenharia, sempre gostei disso. Eu digo, olha, quando eu já estava assim bem definido que quando eu crescesse, na hora que eu quisesse, assim, era ter a engenharia como meta. Então eu botei aquilo na cabeça. Teve algum outro engenheiro na família também, João? Ou foi só você? Não, tem o Antônio, que é engenheiro químico. Mas engenheiro civil só você? Não, civil só eu. O Paulo, que é engenheiro mecânico. E o Luiz Fiuza, que é arquiteto. O Luiz, que é né? arquiteto, e eu que sou engenheiro civil. João, qual foi o teu primeiro emprego? Assim, qual foi a tua primeira experiência, talvez ainda como estudante de engenharia? Quem foi que te abriu as portas, vamos dizer assim, no sentido mais amplo, do mercado imobiliário, do trabalho com a construção civil? Aonde eu iniciei a minha carreira como estagiário de engenharia, que depois eu continuei ainda como estudante e até entrar próximo de me formar, aliás, foi no grupo M. Dias Branco, com o seu Ive, né? Isso foi através de um contato da minha mãe com a dona Consuelo, numa dessas viagens que ela fez em conjunto, uma viagem para o Círio de Nazaré. E ela conversando com a dona Consuelo, ela falou que eu tinha acabado de passar na faculdade e estava atrás de um estágio. E aí ela viabilizou com o seu Ivens e eu conheci o seu Ives, fui lá na fábrica Fortaleza, tive um primeiro contato com ele e comecei a fazer. A primeira obra que eu trabalhei foi no edifício Panorama Artesanal, que fica ali atrás do Marina. Porque você ainda era estudante de engenharia. Estava iniciando, então foi toda a minha escola foi como estagiário. Mas eu era uma pessoa tão assim, destemida e tanto pesquisador, corria atrás, determinado, que eu terminei, como naquela época o engenheiro, não existia engenheiro full-time dentro das obras, nós tínhamos que se virar nos 30, vamos dizer assim. Praticamente foi você que fez a obra. Então, o engenheiro passava uma vez por dia e delegava todas aquelas funções para mim. Então, você era obrigado a pesquisar, ir atrás. Quer dizer, então, que a primeira pessoa que assinou sua carteira, o seu primeiro emprego foi no grupo. Até hoje eu tenho minha carteira. É mesmo, João? Tem minha carteira assinada. É verdade que foi ele que ligou para você, ele ligou para mim na sexta-feira dizendo que... Para respeitar a emoção, né? Foi assim um prêmio. Você foi de bicicleta para lá? Eu fui de bicicleta, peguei a magrela e fui para lá. Que beleza, que época, né, rapaz? Que você ainda podia fazer isso, né? Então foi uma experiência. Depois eu fui trabalhar naquele Solar da Praia, o nome do edifício que eu estava, Solar da Praia. Depois eu terminei a estrutura, depois fui começar com a... E depois desenvolveu, e a gente vai falar sobre isso já, porque aqui na televisão é diferente do rádio. Aqui é 10 minutos cada bloco, e senão você fala tudo. Nós vamos dar um breakzinho comercial já, o bate-papo está muito bom, e quando o bate-papo é bom, o tempo passa rápido. Fica aí que você vai continuar conhecendo um pouquinho da história do empreendedor, do mercado imobiliário, do construtor mais disruptivo de toda a história. O nome dele é João Fiuza, e fica aí um pouquinho com a gente que a gente volta já com esse papo sensacional. De volta ao programa Conexões com Ricardo Bezerra, conversando hoje com um dos maiores nomes do mercado imobiliário de todos os tempos, que é o João Fiuza, da Diagonal. João, a gente estava falando sobre a sua relação com o Grupo Dias Branco, com o seu Ivens, que foi assim quem te deu realmente, quem abriu as portas do mercado para você.
E aí você fez outros empreendimentos lá, mas eu quero saber quando foi que nasceu a Diagonal. Quando foi que realmente você chegou para o seu Ives e disse, seu Ives, agora eu vou ter o meu próprio negócio. Quando foi que isso aconteceu, como aconteceu e por que Diagonal? Isso se deu, Ricardo, depois que eu estava já... Eu tinha me formado em julho de 81 e eu estava já me preparando para fazer uma carreira dentro da própria Mídias Brancas. Mas aí, quando foi no decorrer a partir de julho, eu me deu um estalo de que acho que seria uma grande oportunidade se eu montasse o meu próprio negócio. E aí eu conversei com o seu Ives, disse a ele que tinha essa vontade, e o seu Ives, como era um visionário também, ele entendeu de que, assim, ele inclusive disse, olha, João, ele gostava de você, gostava né? de mim, disse, olha, você tem perfil, acho que você vai se dar muito bem, tem todo o meu apoio, e isso me deu um conforto, porque ele disse, olha, e se amanhã você resolver voltar ou qualquer coisa que aconteça, as portas estão abertas. Então isso me deu muita segurança. E aí, em dezembro, dia 11 de dezembro de 1981, eu fundei a Diagonal. E na época o Sérgio Fiuza tinha ainda até hoje, né, que é uma empresa também de 40 anos. O Sérgio, a Slogan, né? A Slogan Propaganda. E foi quem fez o nome logomarca, a logomarca e tal. E foi assim um momento ímpar, porque até hoje o nome ficou bem sugestivo. Com certeza, com certeza. Qual foi a primeira obra da Diagonal? Bom, eu fiz uma obra no centro, né? Primeiro eu fiz muitas obras, antes, durante, assim, foram obras... Que não são prédios, né? Que não são prédios, obras, iniciando por onde todo mundo começa, né? Ali começando com pequenas obras de casa, reformas e tal. Fiz muita coisa para os meus cunhados, para o Lúcio, para o Valdo, deram muita força nesse quando eu falo, início, né? No início, né? E reforma de apartamento e tal. E nesse ínter eu comecei fiz um prédio no centro da cidade, na Senador Pompeu, com o Liberato Barroso. Foi uma primeira obra, assim, que eu diria, maior da Diagonal. Fiz para o meu sogro, para o Aloysio Chimenez. E depois eu comecei a fazer obras de pequeno porte. Continuei com obras de pequeno porte. E aí veio num momento iniciou-se aqui no Ceará, em Fortaleza, a ideia dos condomínios fechados, que foi onde o Laerte, né, da Metro Engenharia, implantou e foi pioneiro no modelo de condomínio. E aí, ele adquiriu metade do terreno ali na volta da Jurema do seu Ives, onde ele fez 2 prédios, que é o prédio que chama-se Volta da Jurema. Não, onde tem 2 prédios lá que não, tem o Sampo. Não, tem 2 prédios da Metro, do lado do Solar Volta. Sim. E nesse terreno que sobrou, e aí na época a gente, juntamente com o Luiz Fiuza e o Luciano Cavalcante, a gente sabendo da relação que eu tinha com o seu Ives, a gente levou essa ideia de desenvolver um condomínio nesse terreno de alto mais ou menos padrão, 3.000 metros. 3.500 metros o terreno. E nós desenvolvemos o primeiro prédio, né, que na época... Solar da Volta da Jurema. Esse nome, inclusive, foi dado pelo seu Ives. E aí ele vibrou com a ideia, com o projeto. Ele ficou com a cobertura também, com né? a cobertura. Isso facilitou muito, porque o nome dele era vendeu o prédio em quanto tempo? A gente vendeu em 15 dias, nós vendemos o prédio. É um prédio disruptivo até hoje, né? Ele foi um prédio de muita 700 tecnologia. metros quadrados, né? Laje protendida, é um prédio atual na arquitetura, 2 elevadores sociais, instalações em cobre. Um prédio assim todo diferenciado, né? Teve aquela ideia da caixa de escada que subiu na frente, né? Um modelo de tecnologia construtiva na época diferente. Assim, aquilo foi a minha grande porta de entrada para o mercado. E aí, a partir daí, com essa parceria com a Edibra, a gente voltou a desenvolver alguns outros projetos, como dando sequência no edifício Lido, edifício Jangada, edifício Mirante, que fica ali na Praia de Iracema também. E em seguida, quando terminou essa leva desse momento da parceria, eu comecei a desenvolver outros projetos, como o Porto Belo, aí já com a carreira solo na Diagonal, como Holanda, e aí vieram vários prédios na Beira-Mar. João, a gente nota claramente que esse teu começo de empreitada de vida na Diagonal, ele foi muito ligado à Beira-Mar, né? Você fez grandes empreendimentos na Beira-Mar. Acho que boa parte da Beira-Mar foi você que construiu. Isso. Você falou em Holanda Plaza, você falou em Porto Belo, você falou em Solar da Volta, Lido, né? Edifício Jangada.
Por que essa predileção pela beira-mar? Você gosta sempre de dizer o seguinte, Ricardo, todo terreno que é frente para o mar, pode ser onde for no mundo, é valorizado. É isso mesmo, João? Com certeza, eu acho que eu brinco que os bons terrenos que são valorizados, começa pela frente-mar, né? Uhum. E na época ainda tinham muitas oportunidades de terreno de beira-mar, então vieram depois o edifício Veleiro, Titã e muito Trapiche, Angra, veio Foram mais de 10 empreendimentos na beira-mar, né, João? Veio o Via Costeira, que teve o Beira-Mar Trade Center. Espetacular. Então foram muitos edifícios. João, nesses 40 anos, né, a Diagonal está fazendo esse ano 40 anos, foram muitos empreendimentos disruptivos, empreendimentos que estão sempre à frente do seu tempo. Mas eu queria que você falasse, depois do nosso intervalo comercial, que a gente vai agora para o próximo intervalo comercial, qual foi de todos esses empreendimentos aquele que você realmente achou o mais disruptivo, aquele que, como aquele escultor, depois que terminou a obra, disse parla, fala, né? Eu queria que você dissesse que empreendimento é esse depois do nosso segundo intervalo comercial, que você também vai falar sobre o mercado atual, pós-pandemia, o que mudou e os 40 anos da Diagonal. A gente volta já, depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí não. De volta ao programa Conexões, hoje recebendo uma grande figura do mercado imobiliário, João Fiuza, da Diagonal. O cara que mais construiu nessa cidade nos últimos tempos, os prédios mais bonitos e disruptivos de Fortaleza, tanto na Beira-Mar quanto no Meireles, no Cocó. Foi você, João Fiuza. Afinal, 40 anos não são 40 dias. Qual foi o prédio que você considera a obra mais disruptiva, mais importante? Eu sei que toda obra é importante, mas aquela que realmente marcou esses 40 anos da Diagonal. Bom, o prédio que eu digo que mais diferenciado, com tecnologia e mais assim, diferente, coisa que assim, em termos de área, de localização, é o Mansão Macedo. Acho que foi um prédio que realmente trouxe para o Deota, trouxe para o Meireles aquela ideia que a gente sempre fala, que é trazer as casas, grandes mansões e ter o perfil de cliente de casas que tinham casas, ou tem casas, ou gostaria de casas. Mas tem problema de segurança, não sei o que e tal. Então nós conseguimos... Praticidade. Disseminar esse conceito de casas trepadas, vamos dizer assim, 22 casas. Isso foi com L-ponto, com 12 vagas de garagem. Então é um prédio que foi muito bem aceito, foi uma janela de mercado. Isso também foi uma outra rodada que eu diria do prédio do Solar da Volta, depois de, sei lá, quase 30 e tantos anos. Então depois. Quer dizer que o Mansão Macedo, na tua visão... da minha visão, que mais disruptivo, sem contar que era a casa do senador Zé Macedo. Era um prédio também que... Icônico, na verdade. João, você está sempre à frente do tempo, você criou empreendimentos aqui que a gente podia passar o dia todinho falando desses empreendimentos, como The Palace, The Place, Renascense e muitos, Green Park e muitos outros. Mas eu queria falar sobre o momento atual. Nós acabamos de sair de uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, né? Foi um problema mundial. E é fato que depois que acabou essa pandemia, né, logo depois do primeiro lockdown, o mercado imobiliário ele deu uma aquecida legal, né? E você lançou vários empreendimentos depois da pandemia. Pergunta a você, na tua visão, o que é que mudou com o advento aí da pandemia, do pós-pandemia, o novo normal do mercado? Eu vejo que muitas pessoas tentam fazer atrás de áreas maiores, né? As pessoas, muita gente procurando as segundas residências, haja vista praia, esse mercado também tem sido bem atrativo. As pessoas deram mais valor à sua moradia. Mais à sua moradia, deram mais valor, querem assim, apartamentos que tinham, viram que as famílias, qualquer apartamento, dependendo do número de família, era pequeno, procuraram as áreas mais generosas. Então, assim, isso foi importante para o mercado. Mas eu digo que
Além disso, o mercado de alto padrão é um mercado que tem sempre a sua janela de oportunidade, né? E aí não é à toa que nós fomos buscar empreendimentos como o ED, que é um empreendimento que a gente tem a ideia em frente do ao carro, Náutico ali. Frente ao Náutico, é uma coisa inovadora, onde a gente traz o carro parando dentro do apartamento. O elevador de carro, elevador né? de carro. Teve o Epic também em frente ao Solar Praça Portugal, que é um prédio também que encaixou para aquela praça, é um prédio que vai marcar como ícone, né? Ficou como ícone daquela praça. Se você te analisar bem, foi um prédio em frente à Praça Portugal, um prédio em frente ao Náutico e em frente ao Ideal Clube, né? Ideal Clube, que é o Epic, né? E agora a gente tem mais 2 empreendimentos também que são icônicos, que serão icônicos, que estão ainda em lançamento, que serão em breve lançamento, na verdade, que é o Pininfarina, que é na Avenida Beira-Mar também. É um prédio que a gente identificou um terreno na linha de frente também, com 60 metros de frente, onde nós fomos buscar uma assinatura de um birô internacional, que é a Pininfarina. E agora também, depois de 40 anos depois, renovando um prédio, trazendo também, em parceria com a Indibra, Grupo Dias Branco, né? O Grupo M. Dias Branco, o Ivens Monumental, que é um prédio também assinado por um arquiteto internacional, que é o Carlos Otti. Para quem não sabe, o Carlos Otti fez aquele prédio lá de Dubai, o Burj Al Arab, né? Isso, aquele então isso começando, revivendo uma nova história, um novo momento. E o que a gente deixa aqui para as pessoas é que o foco, a determinação, a paciência e acreditar de que tudo na vida é fazer aquilo que gosta com bastante humildade, com determinação. Valeu, pessoal! Esse foi o Conexões com João Fiuza. Aguardem mais um grande nome que faz a nossa economia acontecer. No próximo domingo, 8h30 da manhã, você já está se acostumando com esse horário aqui no Conexões na TV. Porque no Conexões só entra campeão. Até domingo! Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: sempre contrate um profissional registrado no CREA Ceará. Dias de Souza, construindo dias melhores. Reserva especial Colmeia, apartamentos em um verdadeiro resort urbano pronto para morar. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. MIT Aldeota, 117 metros com 3 suítes, perfeito para você. Monteplan, há 40 anos construindo no Nordeste. BS Flower, seu BS Par ao lado da Praça das Flores. BTB Engenharia, inovar é construir o futuro. Das Arte Engenharia, reinvente seu jeito de viver. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Indibra Participações, viva onde a sua felicidade mora.